Existe um momento no treino que todo mundo conhece. No começo, tudo evolui. Você ganha força, você ganha músculo, você perde gordura, a motivação ela vai lá em cima. Só que depois de um tempo, acontece algo curioso. O corpo ele para de responder. O peso na balança ele trava. A carga na academia ela não sobe. O espelho parece o mesmo de semanas atrás. E aí muita gente entra naquele ciclo clássico. Eu preciso de um suplemento novo. Eu preciso mudar a dieta. Tudo errado. Preciso treinar mais. Mas muitas vezes o problema não é treinar mais. O problema é que o seu músculo ele já se acostumou com o estímulo. E músculo acostumado é músculo que não cresce. O corpo humano ele é extremamente eficiente em se adaptar. Aquilo que antes era difícil vira rotina. E quando vira rotina, deixa de ser um estímulo forte o suficiente para gerar adaptação. Por isso, em alguns momentos, pode ser interessante usar estratégias que saem completamente do convencional. Estratégias que geram um choque diferente na musculatura. Hoje eu vou te mostrar 8 formas extremamente intensas de treinar musculação. Técnicas que podem ser usadas de forma estratégica para quebrar estagnações no treino. Mas eu já deixo um aviso importante. Essas técnicas não são para iniciantes. Elas são ferramentas avançadas que devem ser usadas com critério dentro de um planejamento bem estruturado. Deixa comigo! E morreu. A famosa série de 100 repetições. Sim, 100 não é erro de digitação. Agora, calma. Isso não significa pegar um peso leve e sair fazendo 100 repetições seguidas. A lógica ela é outra. Você escolhe um exercício monoarticular, algo que foque diretamente no músculo que você quer trabalhar. Pode ser uma elevação lateral, por exemplo. Você pega um peso com o qual você consiga fazer algo em torno ali de 15 ou 20 repetições. Você começa a série, quando a execução ela começar a ficar comprometida, você para, descansa 10 segundos e daí você continua a contagem. Se parou na repetição 18, você volta na 19. Depois você para novamente, descansa mais 10 segundos e continua. A ideia é ir acumulando repetições até chegar nas 100 totais. Isso gera um tipo de fadiga metabólica completamente diferente. O músculo ele simplesmente não está acostumado com esse volume contínuo. Por isso essa técnica costuma ser usada no final do treino, como uma última série, porque depois disso a musculatura está completamente esgotada. Agora a gente vai subir o nível. A próxima técnica se chama falha tripla. E sim, o nome ele é literal. A ideia é levar o músculo a 3 tipos diferentes de falha dentro da mesma série. Para entender isso, a gente precisa lembrar que existem 3 tipos principais de contração muscular: concêntrica, isométrica e a excêntrica. Primeiro acontece a falha concêntrica. É quando você simplesmente não consegue mais levantar o peso. Nesse momento, um parceiro de treino ele pode ajudar você a levar o peso até o topo do movimento. A partir daí entra a fase isométrica. Você segura o peso parado até o momento que simplesmente você não consegue mais manter a posição. Quando o peso ele começa a descer, entra a fase excêntrica. Agora o objetivo é controlar a descida o máximo possível, devagar, com controle, até chegar ao ponto em que você também perde o controle da fase excêntrica. Nesse momento, parabéns, você atingiu a falha tripla. Só que essa é uma técnica extremamente intensa, por isso ela costuma ser usada também no final do treino, quando o objetivo é extrair o máximo possível da musculatura. Agora a gente vai falar de algo que parece até contraditório, né? Durante anos, muita gente ouviu que o treino precisa ser sempre lento e controlado. E isso continua sendo verdade na maior parte do tempo. Mas existe uma estratégia interessante chamada contração explosiva. A proposta aqui é simples, é executar o movimento o mais rápido possível na fase concêntrica, mantendo o controle na descida. Isso recruta fibras musculares específicas chamadas de fibras de contração rápida, que possuem grande potencial de hipertrofia. Essas fibras normalmente elas entram em ação em situações de alta intensidade. Quando você executa um movimento explosivo, o sistema nervoso ativa essas fibras de forma intensa. Exercícios como elevação lateral, rosca direta ou mesmo a flexão de braço podem funcionar muito bem para esse tipo de estímulo. Mas claro, sempre com cuidado, né, para não comprometer a execução ou para não sobrecarregar as articulações. O cara nem sabe. Essa próxima estratégia parece estranha à primeira vista, mas existe lógica por trás dela. Treinar o mesmo músculo 2 vezes no mesmo dia. A ideia é dividir o volume de treino. Você treina pela manhã, você descansa, você se alimenta, você recupera e você volta para treinar à tarde ou à noite. Tá, mas por quê? Porque em treinos muito longos chega um ponto em que o desempenho começa a cair. Dividindo o treino em 2 momentos, você consegue manter uma intensidade maior em cada sessão. Isso pode permitir um volume total de treino maior, sem comprometer tanto a qualidade. Claro que isso exige uma rotina muito específica, né? Não é todo mundo que vai conseguir treinar 2 vezes por dia. Por isso costuma ser algo mais comum em atletas ou em pessoas com mais disponibilidade de tempo, os populares
pilares herdeiros. Como é que é? O segundo é a nova sexta. Agora vamos voltar para uma técnica clássica do fisiculturismo, a série gigante. Quando você faz um exercício, a gente tem uma série. Quando você faz 2 exercícios, a gente tem uma bissérie. 3 exercícios, trissérie. Mas quando você faz 4 ou mais exercícios consecutivos por mesmo grupo muscular, a gente chama isso de série gigante. A ideia é simples, executar vários exercícios em sequência sem descanso entre eles. Rosca Scott, depois você faz uma rosca direta, depois uma rosca alternada, depois uma rosca martelo, tudo seguido, tudo sem descanso. O descanso ele vem apenas depois que todos os exercícios terminam. Isso gera um estresse metabólico muito alto, em tempo sob tensão muito prolongado, mas é uma técnica que, como todas as outras, exige planejamento, principalmente para evitar ocupar vários equipamentos ao mesmo tempo em academias cheias em horário de pico. Agora entramos em uma técnica extremamente interessante chamada drop mecânico. Diferente do drop set tradicional, onde você reduz a carga, aqui você vai alterar a biomecânica do exercício. A ideia é mudar a posição do corpo ou das articulações para tornar o movimento progressivamente mais fácil. Um exemplo clássico pode acontecer no crossover. Você começa ali com o tronco ereto, quando atinge a falha, você inclina o corpo levemente para frente. Isso muda o ângulo do movimento e permite que você consiga continuar. Depois você pode reduzir ainda mais a alavanca e eventualmente terminar com uma flexão de braço no chão. Cada alteração permite continuar trabalhando o músculo mesmo após a falha inicial. É como se você criasse vários níveis dentro da mesma série. Agora vem a parte mais importante. Essas técnicas elas não existem apenas para sofrer mais. Elas existem para gerar novos estímulos. O músculo ele responde a estímulos progressivos, carga maior, um volume maior, uma intensidade maior ou estímulos diferentes. Quando você aplica estratégias diferentes, o corpo precisa se adaptar novamente. E a adaptação é exatamente o que gera evolução. Mas existe um detalhe fundamental. Nenhuma técnica avançada vai compensar a falta do básico. Treino consistente, alimentação adequada, sono de qualidade, progressão ao longo do tempo. Esses continuam sendo os pilares principais. As técnicas avançadas, elas são ferramentas, elas não são atalhos. Ferramentas que podem ser úteis em momentos específicos para sair da estagnação.